Bem, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre com Jesus diz amém, diga graças a Deus, louvado seja Deus. Amados, aleluia, louvado seja Deus. Eu venho aqui para falar do amor de Cristo, né? Jesus, aleluia. Mas é muito importante que você deixe seu like, né? Aleluia, glória a Deus. O seu comentário, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mais um dia, mais um momento, né? Que nós estamos na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Hoje eu vou ler aqui um salmo, né? Que está ampliado aqui, né? Mas é a palavra de Deus. Aonde diz assim, meu querido amado irmão: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor. Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que torna posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação sobre teu povo, a tua bênção. Amém, meu querido amado irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Amado irmão, eu venho aqui dizer, né, muitas vezes se levanta tantas batalhas, tantos problemas, ao vezes para nos abater a nossa fé, mas nós estamos aqui de pé para servir, né, a Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que estarmos, né, como cristão, aleluia, louvado seja Deus. Porque há muitas atitudes, né? Nós pode ser provado pelo homem e ser provado por nós mesmos e reprovado por Deus. Amados queridos irmãos, eu venho aqui mais um dia, né? Aleluia, louvado seja Deus. Para dizer que Deus, né? Ele não precisa, né? Tipo assim de defensor. Deus é aquele que nos defende e nos livra de todo mal. Ainda que se levante um exército, né, o meu coração não temeria. Irmãos, lutar não é lutar com as nossas forças. Não é nós lutarmos com a nossa sabedoria. Não é nós lutarmos com a nossa inteligência. Mas assim, nós lutarmos, né, no Espírito. Irmãos, nós vemos que, eu digo assim, a Bíblia diz que não é para nós lutarmos contra o sangue, né? Não é para nós lutarmos com o nosso próprio, contra o sangue, né? Não é para nós lutar, a nossa luta não é contra, né, o ser humano, a nossa guerra não é contra as pessoas, mas a nossa guerra, irmãos, é contra aquilo que nós não vemos. Tem pessoa que ele vai e cria um contrito com uma pessoa. Se ele cria aquele contrito com aquela pessoa ali já para ele é o inimigo, né? E ali muitos se descontrola, né? E sai fora do seu controle natural
e vai para a agressão, né? Agride a pessoa, e não são a pessoa que tem que ser agredida. Mas, missionário, quem que você está falando que tem que ser agredido? O adversário espiritual. O adversário espiritual, irmão, ele não vai ser agredido com nossas forças. Se fosse assim, né? Deus, Jesus, ele tinha lutado com as suas próprias forças. Jesus tinha se debatido, mas Jesus em nenhum momento sequer. Jesus, ele estava ali numa guerra. Aí você fala, mas eu não sou Jesus. Eu não sou Deus. Se por nós não sermos Deus e não sermos Jesus, que nós temos que clamar por Ele, que é Ele que nos livra e nos salva. Você pode vencer uma pessoa, você pode vencer duas pessoas, você pode vencer três pessoas. Nós vemos que numa luta corporal, dentro de um ringue, né, dentro de um local, aonde que tem a luta corporal, a luta das pessoas, ali, nós vemos que ali estão lutando com a sua própria força, força física com a força física. Mas, queridos irmãos, nossa luta não é física, nossa luta não é no mundo físico, a nossa luta é no mundo espiritual, é contra o mundo espiritual, não contra o mundo físico. Irmãos, é por isso que as pessoas, muitas vezes, eles se tornam, né? Há pessoas que não conseguem ouvir conselho, não conseguem ouvir conselho, não conseguem ouvir ninguém, e acha que tudo que ele está fazendo está certo, e tudo que ele fazer vai ser aprovado por Deus. Não, pelo contrário, Deus, ele vai aprovar aquilo que nós pedimos a Ele em oração e esperamos em oração e não sem ação. Não é agir com as nossas forças e nem com a nossa sabedoria. Muitas vezes nós queremos aplicar nossa sabedoria, e a nossa sabedoria nós temos que deixar para Deus. Portanto, o que Deus diz assim na sua palavra: entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Então é para nós entregarmos os nossos caminhos para o Senhor. Mas, missionário, que Senhor que você está falando? O Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Queridos, amados irmãos, há momento, o homem, quando ele está na carne, ele não aceita, né, tipo assim dizermos, uma perca. E tem perca que ela é para a vitória. E, irmãos, e nós, quem somos nós para lutar contra o inimigo na nossa alma? Somente Cristo que pode lutar por nós. Se fosse assim, que nós pudéssemos lutar contra o inimigo, vencer o inimigo, que é o inimigo espiritual, eu digo isso, o inimigo espiritual, se nós vencêssemos ele nas nossas forças, então Cristo não teria vindo. Deus não tinha enviado o seu Filho para morrer numa cruz, para dar o nosso direito de salvação eterna. Daí nós se salvávamos mesmo. Nós vemos, meus queridos, amados irmãos, eu não faço teologia, essas coisas eu não faço. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Porque a palavra de Deus, é por isso que está muita confusão nas coisas de Deus, porque as pessoas buscam na carne e não buscam no espírito. Quanto em aos Romanos, se não me foge na mente, 8, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não anda segundo a lei, mas anda segundo o Espírito.
que é o Espírito Santo, né, anda espiritualmente com Deus. Não anda segundo a lei. Mas o que quer dizer? Irmãos, para nós não andarmos segundo a lei, nós não andar segundo a lei, nós não andar ali dominado pela lei, o que nós temos que fazer? Andar correto. Porque, vamos supor, eu não, tipo assim, se não há nenhuma condenação em mim pela lei, eu não vou sentar numa cadeira de réu. Mas Deus, que uma pessoa ela senta numa cadeira de réu, é sinal que ela não é, ela é um réu. Então ela está vivendo sim debaixo da lei. Porque a lei veio para quê? Para executar aquilo que está errado. Mas nós não vivemos segundo a lei. Por que nós não vivemos segundo a lei? Porque nós não podemos fazer as coisas erradas. Quem é de Cristo Jesus, quem aceitou Jesus de verdade, ele não, olha, preste atenção que eu vou dizer aqui. Ele não julga o nosso próximo, ele não levanta falsa, ele não conta mentira, ele é humilde. Muitas vezes ele é humilhado, mas lá na frente ele é exaltado. Irmãos, veja bem, Deus que uma pessoa chega e me humilha, eu falo, não, eu vou mostrar para esse camarada que eu sou crente, mas e aí? Eu vou lá e daqui a pouco o que vai acontecer? Alguém vai chamar a polícia, e a polícia está para fazer o quê? O trabalho dela, sim ou não? E eu vou ser enquadrado no quê? Na lei. Agora, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você chamar a polícia para umas pessoas que estão orando mesmo, de verdade, orando, não fazendo baderna, orando. Aqui tem uma pessoa que está orando, o que ela vai chegar lá? Ela vai chegar lá, ela vai ouvir. Ah não, essa pessoa está orando até por nós. E ela vai voltar para trás. Mas tudo nós temos que estarmos na lei. Uma certa madrugada, eu estava orando. Eu vi quando a polícia parou perto da porta da minha casa e eu só via aquele clarão. Eu levantei, olhei, cumprimentei os policiais e voltei para a oração. E eles ficaram ali mais um tempo ali, né? Eles ficaram mais um tempo ali, ouvindo a minha oração. Porque a minha oração estava uma oração ambiental. Eu liguei um fundo musical, não tenho vizinho tão próximo, né? Mas alguém com certeza vai que chamou a polícia. Ou passou, minha luz estava acesa, alguma coisa, sei lá. Mas se eu tivesse fazendo baderna, eles iam bater na porta, alguma coisa ia acontecer e ia me falar comigo. Você está de com baderna. Eu ia levar uma repressão. Ou poderia, se eu fosse uma denúncia, eles podiam chegar aqui e me abordar, né? E me conduzir até o local. E lá eu ia ser ouvido, né? Mas irmãos, é por isso que eu falo, quem está em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus, ele não vai levantar falsa no irmão, ele não vai contar mentira, ele não vai arrumar confusão. Irmãos, a coisa mais bonita, irmãos, eu apresento aqui o verdadeiro cristão. Eu repudio
todo tipo de mau cristianismo, seja lá quem for. Pode ser o cara mais rico da face da terra. Se ele é um mau cristão, repudio a classe dele. Porque, irmãos, ser crente não é riqueza. Talvez aquela pessoa que é mais humilde, que não tem uma casa para morar, mas ele é crente. Crente é o que é? Não é crer no homem, mas é crer em Deus. Acreditar em Deus, confiar em Deus. E o homem que acredita em Deus, confia em Deus, ele não vai fazer as coisas erradas, não vai ficar aí fazendo as coisas erradas. Eu gostaria que você apoiasse seu comentário aí, né? Porque tem muitos que não acham que é um absurdo o que eu falo, né? Mas enfim, a verdade, a Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, a verdade não manda nós sair aí quebrando as coisas, chutando as pessoas, xingando as pessoas, humilhando as pessoas, falando coisas que não devem, ponhando a moral da pessoa lá embaixo, discriminando pessoas. Nada disso aí, isso não é a verdade. A Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E pela verdade nós somos livres, nós somos libertos. Mas quem conhece, nós somos libertos de quê? De tudo, irmão. Nós somos libertos do inimigo, que é o inimigo espiritual. Nós somos libertos do nosso acusador carnal, que vive nossa... Vamos supor, se alguém me acusa mas eu estou na verdade, a verdade vai permanecer. Agora, quanto a pior coisa irmãos, é quando nós falamos que eu falar que eu conheço a verdade, mas a verdade não está em mim. É fácil dizer: conheceis a verdade vos libertará. Isso aí é o adversário espiritual, ele fala isso daí. Você não conhece a verdade? Se ele se manifestar, o que ele vai falar? Se um cara for expulsar ele e não tiver, eu estou falando o espiritual, e essa pessoa não tiver, irmão, preparado com Deus, ele vai chegar lá e falar assim: em nome de Jesus você sai. Ele fala assim: em nome de Jesus há poder, mas você não está na verdade. E vai apontar todos os erros desse indivíduo. Eu lembro uma certa vez que teve um irmão que foi expulsar um maligno de uma pessoa. Aí chegou lá, ele ia expulsar o inimigo, fazia todo tipo de morisqueta para ele, fazia todos os tipos de lambança. E aí o que aconteceu? Ele não expulsou, foi coisa nenhuma. Aí quando foram descobrir, esse cara, a verdade não estava nessa pessoa, que foi expulsar o inimigo dessa outra pessoa. Irmãos, então é isso que eu falo. Se nós estivermos na verdade, né, a verdade, irmãos, Cristo Jesus, Ele é a verdade. Me ponte aonde que Jesus... ele saiu fazendo baderna. Na onde que está na Bíblia? O que quando pegaram Jesus e Jesus sabia que ele ia passar pela cruz. Jesus ele sabia, porque ele já era Deus e ele é Deus. Sim ou não? Ele sabia. Aquela hora, o que Jesus foi? Humilde. Aí ele chega nele: você não é o rei, você não é o rei, você não é isso, você não é aquilo. O que ele falou? Vocês que falam. É o que disse. É vocês que dizem. Ele, num momento nenhum, ele se exaltou, mas ele foi humilde. Aí, de repente, as pessoas chegam e vai agredindo Jesus. E de repente, querido, amado irmão, Jesus disse assim: olha o que Jesus disse: o meu reino não é daqui. O meu reino é lá de cima. Irmãos, o meu Deus não é da terra.
O meu Deus é de cima. O meu Deus é Cristo Jesus. Eu não sou daqui também, porque eu só estou de passagem. Irmãos, mais que 100 anos eu não vou viver, você pode ter certeza. Eu digo de mim, alguém pode durar até 1000 anos aí, mas eu não sei. Eu, infelizmente, alguém pode falar, não, eu vou viver 2000 anos. Tudo bem. Mas não adianta eu querer dizer que eu vou viver 100 que eu não vivo. Posso esquecer, posso tirar isso da cabeça. Irmãos, nós vemos que as coisas de Deus, ela é uma verdade, é uma verdade. Na verdade, eu vos digo que do pó eu vim e para o pó voltarei. Não sou mais que uma bola de barro. Nós não somos mais, irmão, que uma bolota de barro. Porque nós viemos do pó, que fomos do pó que nós fomos gerados. Deus, ele faz lá em Gênesis um boneco e dá vida a esse boneco que somos nós. E ali dá alma e espírito. Mas só que nós vemos que o próprio Deus disse na sua palavra. A alma, um dia, Deus requererá a alma. A alma subirá a Deus, tornará a Deus. E o corpo tornará o quê? Ao pó. Então não tem como nós batermos a mão no peito. Irmãos, é tanta coisa que a gente vê aí, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Verdade. Eu fico pensando. Eu paro e começo a pensar. Irmão, nós temos que ter cuidado, porque se nós não vigiar quanto vê nós estamos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando nossa alma para o inimigo. Nós estamos tirando a nossa alma da mão de Deus com nossos atos e colocando na mão do inimigo. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Ai, Jesus, eu tenho que falar. O que adianta, irmãos, nós vivermos uma vida cristã? Preste atenção. Nós vivermos uma vida cristã. E por nada nós entrar no embalo e cair numa cilada de uma baderna e ali nós formos ceifados. A nossa alma descerá para as profundezas dos abismos. Servimos a Deus, mas do nada, irmãos, é por isso que a Bíblia diz: juntar tesouro no céu, aonde que a traça e nada corrói. Em Apocalipse diz assim, a palavra de Deus diz assim: cuide da sua coroa, guarde-se o que tem, para que o inimigo não venha roubar a sua coroa. O que você tem, irmãos? O que eu tenho? A salvação. Cuidado. Nós temos que termos cuidado. Tem crente que ele parte para a defesa do erro. Irmãos, é sério isso. Parte para a defesa do erro. Defender o erro. O erro não tem que ser defendido. Se a verdade está em nós, a verdade prevalece, porque a verdade é Cristo. Então Cristo está em nós, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos fazer vencer. Irmãos, eu estou vendo certas coisas que às vezes as pessoas querem resolver, Ele quer resolver do jeito dele, e aí tem pessoas que é assim, não é assim, irmãos? Tem pessoa que olha e vai entregar na mão de Deus, daqui a pouco vai lá e fala: não, Deus, me devolve aqui, porque agora quem vai resolver sou eu. Só quebra a cara. Não vai dar certo. Nós vemos
que quando Jó, ele entra numa situação muito difícil, mas ali ele não nega o nome de Deus. Jó era um homem rico e passa a ser um homem pobre. Jó pega uma doença. Jó ficou doente. Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos. Irmãos, preste atenção. As coisas de Deus, às vezes as pessoas falam, o cara fica vacilando, mas é o que eu tenho que explicar aqui, algumas coisas, porque Deus vai trazendo para mim entender. E ali Jó, ele não nega Deus. Maneira alguma ele se ira, maneira alguma ele se revolta contra Deus e nem contra ninguém. Irmãos, aquilo que nós temos de passar, nós vamos passar. Se não estiver com Cristo, nós vamos passar. A palavra de Deus diz assim, que ele não é filho do homem para que minta. Qual homem que Deus está falando? Que ele não é filho de nós, que nós, o nosso destino é mentir. Às vezes nós falamos tanta verdade e chega uma hora que nós mentimos. Às vezes nós pegamos uma fake news. O que eu falo fake news? O que eu aprendi? O que é uma fake news? Uma mentira. Alguém chega e fala assim, o fulano está em tal lugar. E o fulano nem não está lá nada. O fulano está na casa dele. Eu chego aqui e digo assim, para o irmão, eu vi lá o fulano de tal lá, que é um conhecido do irmão, um irmão, o segundo aí da igreja, ou alguém, lá em tal lugar. Aí o irmão chega, o fulano agora nesse momento está lá em tal lugar. Não está, é uma fake news, eu menti. E essa pessoa que fala tanta verdade, também vai contar uma mentira, porque ele recebeu uma mentira. Mas bem-aventurado é aquele que reconhece quando ele mente. E fala, não, eu menti, mas isso aqui também não me resolveu, foi coisa nenhuma. Mentir para quê? A mentira não vai resolver o problema. Eu estava vendo, irmãos, um negócio aí que o cara mentiu, mas mentiu mesmo. Aí o cara ia lá, quem que é esse? Sou eu. Mas espera aí, você falou que mostrava ele lá, a filmagem dele. E ele fazendo tudo errado. E eu vendo, eu acompanhei um pouquinho desse negócio assim que eu estava vendo, né? Aqui eu não defendo erro, irmãos. Não vou defender coisa errada. Eu mesmo, com toda a minha inocência, que eu sou inocente, olha, uma pessoa para ser mais inocente que o missionário Luiz Carlos, acho que não tem. E eu vi que ali ele mentiu mesmo. Aí, mas ele firmou a mentira dele, que a mentira dele era uma verdade. Só que para ele a mentira dele se tornou uma verdade. Só para quem estava, o cara falou assim, olha, não adiantou nada. Você contou toda a sua mentira, mas o problema ficou no mesmo tamanho. Não valeu de nada. A sua mentira já foi descartada. Aqui que prevalece é a verdade. E assim, irmãos, vai ser nós como Cristo Jesus. Por que você faz... Ai, mestre, eu não servi a Deus porque o pastor... Não. Você não serviu a Deus porque você não quis servir a Deus. Não é assim, irmãos? Lá o fulano lá, o Bertano, o Ciclano. Mestre, o Bertano e o fulano, ele falou assim, não, se você não serviu a mim, é porque você não quis ir. Ele nem vai falar assim, é uma alegoria que eu estou fazendo aqui na cabeça aqui para que nós venhamos entender. Então, irmãos,
Com Jesus não adianta, com Jesus ele vê o pensamento. Se Jesus ele vê o pensamento, ele não vai ver nós? Ele vê nossa alma, ele conhece lá no profundo do nosso espírito. Então, por que não confessa e não deixa? Confessa para Jesus. Nós estamos no momento, irmãos, de conserto. Nós estamos no momento de nós se consertar com Deus. É momento de conselho, reconciliamento com Deus. Mas missionário, o que você está falando? Olha o que você está falando. É problema seu, se você não quer, não sou eu que vou te salvar. Eu não tenho poder nenhum. Mas missionário, o senhor é dono da verdade? Não. Eu, dono da verdade? Não. Mas quem é dono da verdade, missionário? Ah, sim, agora eu vou te falar. O dono da verdade é Cristo. E Ele é a própria verdade. Me mostra para mim aonde que Cristo mentiu. Me mostra para mim aonde que Cristo mentiu para se defender ou Cristo mentiu para condenar alguém. Foi pelo contrário, irmãos. Cristo, ele assumiu nossos erros. Ele pegou todos os nossos erros e levou na cruz. Irmãos, olha, preste atenção no que eu vou falar aqui. Às vezes uma pessoa chega lá e faz um erro, faz um delito. Aí chega e fala, ó, você segura essa aí pra mim. Não, não vou segurar não, você ficou doido? Ei, rapaz, eu tô fora. Nem te conheço. Mas, rapaz, eu fiz um erro aqui, assume o erro no meu lugar. Irmãos, e Cristo fez mais ou menos assim. Ele pegou nosso erro e levou na cruz. Para dar direito à nossa salvação. Sabe quem que era para estar lá naquela cruz? Quem que era para ir lá? Era eu. Eu não vou dizer você. Estou dizendo eu. Porque se eu for falar que é você, você vai falar assim que eu estou te apontando. Então eu falo eu. Era eu que era para ir lá. Mas Jesus pegou todo o meu erro. Pegou toda a minha bagagem e falou, não, eu vou levar na cruz. Eu vou por você. Irmãos, a coisa mais linda, mais bonita é quando nós assumimos nossos erros diante de Cristo. Eu não estou falando aqui para você sair aí contando para todo mundo que você errou. Não há necessidade disso. Mas nós temos que confessar para Deus. Porque se você for confessar para mim, epa, espera aí. Você está confessando para um homem. Mas pastor, você está tirando, missionário, você está tirando o direito das pessoas confessar para o seu pastor? Nem todos os pastores nós temos que confessar nossos erros. Porque se nós chegarmos lá, o pastor não vai entender coisa que... Irmãos, eu já vi pessoa de ir lá e contar sua história. Agora hoje parece que não está existindo muito isso. Porque hoje a coisa está tudo mudada. Hoje está tudo, não, você pode fazer o que você quiser. Você chega lá, você toma ceia, a mesma coisa. Mas antigamente, irmãos, eu tô falando de antigamente, estou falando de agora. Porque agora está tudo mudado. Eu estou falando da época. A pessoa era crente, para ele participar da Santa Ceia, o pastor ficava, de olho nele. Senão, qualquer coisa que o pastor... Não, eu não dava ceia, irmãos. Aí muitos falam que o pastor está errado. Mas o pastor, o que é? O pastor é para cuidar das ovelhas. Ah, mas quantos pastores errou? Muitos pastores errou. E teve pessoas também que no entre os erros e os acertos, né?
Às vezes a pessoa chegava lá e contava uma história para o pastor. E o pastor não era espiritual, apanhava lá 1 ano, 2 anos de banco aquela pessoa, tirava o Santa Ceia, tirava toda a liberdade da pessoa. Não era a pessoa que desviava de Cristo, mas o próprio pastor desviava a pessoa de Cristo. Entendeu? Aconteceu. Não estou dizendo que eu não estou aqui falando todos. Mas aquele pastor que era espiritual, ele chegava. Vamos orar a Deus, irmãos. Vou fazer o seguinte. Essa ceia o irmão não toma. O irmão, você fica aí, irmão. Essa ceia o irmão não participa, na outra o irmão participa. E aí de repente começava a orar e o próprio Senhor falava com ele. Agora hoje, irmãos, se brincar um pouco, se Deus mandar o Espírito Santo revelar para certo indivíduo aí que para pôr a pessoa no banco, ele não põe, porque ele teme o homem e não teme o Espírito Santo. E o Espírito Santo é soberano. Há muitas, igual nós falamos, o Espírito Santo também ele é sujeito ao profeta. Irmãos, Deus ele é assim, Deus ele revela, Deus ele mostra, Deus ele traz coisa. Se você orar, se essa pessoa, né, todos nós, eu estou falando todos nós, se nós orarmos a Deus, Deus faz coisa grande na nossa vida, irmãos. Às vezes você está com um filho e daqui a pouco Deus fala com você sobre seu filho. Às vezes seu filho está lá no lugar lá e Deus vem falar com você. Põe seu joelho no chão e ore. Deus toca em você, Deus fala com você para você ir para a oração. Porque o que Deus quer de nós? Que nós oramos, que nós servimos a Ele em oração. Oração, irmão, é servir a Deus em oração. Tem pessoas que acham que a oração, servir a Deus, é cantar, louvar. Isso também é servir a Deus. Servir a Deus em seus louvores. Mas orar também é servir a Deus. Tem pessoa que acha que servir a Deus é estar todo dia dentro da igreja e todo dia estar fazendo as coisas erradas. Mas se está todo dia dentro da igreja, está tudo certo. Não está. Mas espera, ei missionário, você ficou louco agora? Agora você ficou louco. Você vai tirar o povo da igreja. Não. A igreja é para servir a Deus. Na igreja e fora da igreja. Na igreja é lugar de nós se ajuntar para nós servirmos a Deus em conjuntos. Uma comunidade, povos, para servir a Deus. Para nós entrar em adoração a Deus. Mas, missionário, o que é adoração? Quando você abre seu coração, você tira a sua oração e adoração a Deus. E você fala com Deus. Oração não é você chegar e grito e soco e pontapé em banco. Isso não é adoração. Adoração é quando você chega e você abre o seu coração para Deus. E aí de repente você começa a sentir Deus dentro de você. Você começa a sentir o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Daqui a pouco a sua lágrima começa a banhar o seu rosto. Mas não é uma lágrima de fingimento, não é uma lágrima de remorso, mas é uma lágrima de gratidão ao Senhor. Você ali, naquele momento, você está em espírito e verdade com o Senhor. Você está ali.
Você sabia, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que conforme o jeito que nós estamos, se nós orar, não é ouvida? Você quer ver? Quando Elias foi chamado, que Elias foi lá no monte, por que a oração de Elias foi ouvida por Deus? Porque ele chegou lá, ele tirou do fundo do seu coração, com toda sinceridade. Ele se derramou diante do Senhor. Ele fez uma oração de adoração ao Senhor, exaltando o seu nome. Porque o nome de Deus ia ser glorificado ali. Mas nós vemos que aqueles que estavam lá também, eles fizeram as orações dele. E ali, irmãos, eles pularam, eles se cortaram, se chutaram, fizeram um Pentecoste. Eles fizeram um PT lá que, olha, um Pentecoste que você, olha, é coisa profunda. Mas não foi ouvido por Deus. Então, é o Deus, quem que recebia aquilo lá? Baal. Mas Elias, ele ora com seu coração sincero. Então, irmãos, tem oração que Deus não responde. Deus não recebe. Há muitas pessoas que ele fala assim, Deus não ouve a oração, Deus ouve. Eu acho o contrário de Deus não ouvir. Se você orar, Deus vai ouvir. Toda oração Deus vai ouvir. Mas, missionário, Deus ouviu a oração dos profetas de Baal, lá dos profetas de Acabe. Deus ouviu lá Deus ouviu aquela oração deles, aquele pedido deles, Deus ouviu. Só que Deus não respondeu. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não é surdo. Então Deus ouve. O que Deus não ouve? Ou será que eu estou enganado? Agora, tem uma coisa. Ouvir é como você tivesse dois filhos e um chegasse e falasse assim, mãe, quero papá. E o outro chegasse e falasse assim, mãe, eu quero tal coisa. Você, tá aqui, filho, seu papá. Aquele outro pediu, seja lá o que for, vamos fazer uma assim. Você ouviu, mas se ignorou. Você não respondeu, falou, nem vou dar crédito nisso daí, nem vou dar atenção no pedido. O pedido ficou vazio, mas você ouviu também. Assim foi Deus. Deus ouviu a oração de Elias e Deus ouviu a oração deles. Mas só que o que o Elias pediu, Deus ouviu. O que o outro pediu, Deus ouviu. Só que Deus, ele responde Elias. E Deus cumpre o desejo da petição de Elias. Responde Elias, concretizando, entregando. Como diz, você está pedindo e eu vou conceder. E Deus concede. O que Deus concede? Fogo. E aquele povo saiu numa alarido dizendo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, Deus de Elias, hosana nas alturas. O Deus de Israel, o Deus de Elias. Irmãos, então nós vemos, meu amado, meu querido irmão, minha querida amada irmã, minha querida irmãos, jovem, meninos que me ouvem. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele trabalha na sinceridade do nosso coração. Nós temos que ter um bom comportamento diante de Deus e diante da sociedade,
diante de Deus e diante dos homens. E Deus, Ele cuida dos seus. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de você, irmão. Então eu volto a dizer aqui. Aquele que está em Cristo Jesus, ele é nova criatura. Ele não é uma pessoa mal-humorada. Ele não é uma pessoa revoltada. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele não vive só xingando, falando palavrão. É uma benção. A pessoa é calma. A pessoa, o verdadeiro cristão, o que ele anuncia? Ele anuncia paz. Gente, vamos ter paz. Vamos buscar a Deus. Vamos esperar em Deus. Vamos orar a Deus. Vamos clamar a Deus. Mas eu já não aguento mais. Não, mas vamos clamar mais um pouco. Vamos buscar a Deus. Estes são pessoas de Deus, que ora e confia. Nós vemos que quando Deus está no assunto, irmãos, todas essas coisas acontecem. Mas muitas vezes nós encontramos o crente que a coisa não é de Deus e ele quer fazer que seja de Deus e não é. Há movimentos, irmãos, que não é de Deus. Há movimentos que não é de Deus. Deus não está em certos movimentos. Mas missionário, o que acontece? Você veja bem, que quando Elias estava lá na caverna, houve um vento, não houve? Mas Deus não estava no vento. Houve um fogo, não houve um fogo? Não teve uma coisa lá como fogo? Mas Deus também não estava. Deus estava no fogo lá no monte, quando ele estava orando perante os profetas, mas depois ele contempla um fogo, e aquele fogo era o quê? Um fogo estranho. Não era de Deus. Deus não estava naquele ali. E quem que estava naquele ali? O inimigo. Tem fogos, irmãos, que não é de Deus, é do inimigo. Tem profecia que é de Deus e tem profecia que não é de Deus. Irmãos, veja bem, como é que as coisas de Deus. Quanto os profetas de Deus, porque tinha os profetas de Baal, veja bem, irmãos, os profetas de Baal. Mas os profetas de Deus, quando chamava lá não, espera aí, esse daí nunca fala bem de mim, esse nunca vem trazer boas palavras, porque me satisfaz meu ego. Irmãos, eu tenho visto, eu ouvi tantas profecias, pessoas mandavam para mim, missionário, olha essa profecia, olha o que vai acontecer, o que está acontecendo. Olhava. Aí um dia eu me empolguei com uma profecia. Eu fui para a oração e depois Deus me trouxe um discernimento que não era de Deus. Irmãos, a profecia, meu querido, a profecia, minha querida, ela tem um fundamento. Mas a profecia, qual que é a profecia que a verdadeira profecia? Ela está na Bíblia. A Bíblia é a profecia. Tudo que está na Bíblia vai acontecer. Agora tem pessoas que recebem uma profecia de Deus assim, tipo assim, tem o dom da profecia. Tem pessoas que têm o dom da profecia e ele recebe o dom da profecia. Mas Deus que ele pega e começa a desordenar a sua vida, irmãos, a unção vai embora e depois ele começa a profetizar coisas que não tem nada a ver.
Tem coisa que tem pessoas que ele põe uma coisa na cabeça e ele vai profetizar aquilo ali como fosse Deus. E Deus não é nossa cabeça. Tipo assim, aqui, isso daqui. Estou falando disso. Deus é o cabeça de nós, é o cabeça da igreja. Quem é? É Cristo. É o cabeça da igreja. É Ele que é o responsável. Mas em Apocalipse também diz, né, uma igreja que o Espírito Santo disse que Deus, né, o Espírito Santo falou que não estava dentro daquela igreja, ele estava do lado de fora. O Espírito Santo tem igreja, irmãos, que Deus não está dentro, Deus está fora dela. Por quê? Porque, tipo assim, igreja do engano. Mas que igreja está falando, missionário? A Bíblia não diz que nós somos uma igreja? Então, se nós vacilarmos, daqui a pouco Deus fica fora de nós. E aí o que entra? Engano. Nós podemos ser enganados, ou podemos ser enganados e enganar alguém. Mas aquele que tem o Espírito Santo, Deus não deixa se enganar. Deus não deixa os seus enganados. Mas nós temos que ter muita cautela. Tem coisa que não recebemos, nós temos que irmos para ver o fundamento. Rapaz, missionário, você é incrédulo? Não, acredito em Deus, acredito no Espírito Santo, acredito que o Espírito Santo fala. Mas quando o Espírito Santo fala, cumpre. Quando Deus fala, cumpre. Deus lhe disse assim: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então fico nessa palavra. Bem, meus queridos, amados irmãos, que Deus os abençoe. Estamos num tempo de nós fazermos propósito, né? E servirmos a Jesus. Servirmos a Jesus. Não vamos deixar daí, como eles falam, um pique-paque, sei lá. Eles falam uma outra letra aí que eu não vou falar agora. Mas é uma palavra que é uma palavra que ela se diz. O Pentecoste vem de PT, Pentecoste. São coisas pentecostais, avivamentos, movimentos de avivamentos. Então nós temos que não deixar o avivamento do erro, do engano tomar nós, mas que o avivamento de Deus, do Espírito Santo, esteja dentro de nós. Você não precisa de mim. Não. Tenho certeza que não. Você não precisa de ninguém. Mas você precisa do Espírito Santo. Porque eu não posso fazer nada por você. Mas o Espírito Santo pode. Jesus pode. Eu não posso te salvar. Mas o Espírito Santo, Deus pode. É Deus que te salva. É Jesus. Aceita Jesus e Jesus vai te salvar. Missionário, mas não quero ser mais que ninguém. Não. Quem quiser ser mais que eu, sim, seja feita. Aqui para mim, eu sou o menor do menor. O grande aqui é Jesus. Quem que é grande? O Espírito Santo. Mas eu não posso pedir para Deus não deixar dar um pique-paque na minha cabeça. Para que eu sempre esteja servindo a Deus na luz da palavra. E quem serve a Deus na luz da palavra, este é um bem-aventurado. Irmãos, eu não consigo acreditar em mais nada, a não ser a palavra de Deus em Cristo Jesus. Se o cara vir com a Bíblia para querer debater comigo, Bíblia, eu falo, não. Paramos com isso. Não vamos fazer essas coisas.
Você quer conversar de Jesus? Vamos conversar de Jesus sem ofensa, sem ataque, sem você querer mostrar que uma coisa é melhor, você querer mostrar uma ideologia, uma coisa que para você que favorece você. Porque cada um puxa a sua sardinha para o seu lado. Porque eu sou mais crente, porque se você não tiver... Aí, espera aí, isso é tudo erro. Ser crente é ser crente verdadeiro. Não adianta chegar aqui perto de mim porque eu sou uma pessoa que falo dessa forma, ajo desta forma e querer ser mais santo que eu. Então não é isso que vai convencer. E nem queira me mostrar que seja mais crente que eu ou menos crente que eu. Ninguém tem que fazer nada para mostrar para nada. Que nós temos que fazer, tudo que nós temos que fazer é para Cristo e que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Ah, missionária, porque não sei o que, aqui também diz isso, aqui também diz isso, e começa a despoiar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e vai para cá e vai para lá, e só contenda, não. Pelo amor de Deus, Deus não está nesse assunto, esse movimento não é de Deus. Mas a Bíblia, o que você me diz da Bíblia? A Bíblia, sim, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas Deus que entre contenda, Jesus está fora. Então vamos fechar nossa Bíblia, falar, Deus abençoe. Irmão, você viu aqui, a palavra de Deus disse isso aqui, não para ofender. Não posso ofender as pessoas. Eu tenho que mostrar na onde que está, o que está falando ali. Mas não para querer fazer a pessoa acompanhar eu, não. Ninguém é obrigado a acompanhar ninguém. Ninguém é obrigado a me acompanhar. Mas nós temos que acompanhar a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Irmão, olha, eu estava vendo aqui, eu não sabia, mas olha, a palavra, eu li uma leitura aqui, e essa palavra falou comigo, e eu vou entrar por aqui. Agora não, e a tua igreja está errado, porque porque você está errado, você faz isso aqui, não. Irmãos, a Bíblia tem lugar que lá, certos lugares, que as pessoas matavam cabra, matavam as coisas, faziam seus holocaustos, mas Cristo abominou essas coisas. Então nós não podemos fazer mais isso. Tinha lugar que eles lutavam a espada, e hoje nós não estamos, nós estamos no tempo da graça, não é mais com a luta corporal. Nós vemos que na época que Davi lutava com quem? Davi lutava com os próprios inimigos de Deus, porque eram os inimigos de Deus que estavam ali, mas só que depois que Cristo veio, né? Cristo abominou isso. Então esta guerra já não é mais uma guerra sanguinária, essa guerra é uma guerra espiritual. E lutar no espírito não é você ofender o irmão, você trazer ele para baixo, você desmerecer ele, dizendo que ele não é crente. Não. Nós temos o crente, tem que ser crente mesmo. Nós temos que ser crente, a palavra crente é crer. Porque, tipo assim, aqueles que servem o inimigo também, eles crêem de verdade mesmo lá no inimigo. Então eles têm a crença deles. E nós temos a nossa crença. Nós vemos que no passado existiam aqueles homens que eles criam naquelas coisas. E hoje nós vemos que nós temos que crer somente em Cristo Jesus. Agora, missionário, mas e a igreja? A igreja, nós temos que estarmos unidos, né? Ou se unir para servir a Deus, não para se unir para... Agora também não adianta nós querer abrir uma igreja para querer ser líder de uma igreja, para nós mostrar para alguém que nós somos líder. Não é assim. A minha missão, irmãos, é falar do amor de Deus, é de pregar a palavra.
A igreja tem que ter um pastor? Tem que ter alguém que se responsabiliza pela igreja. Mas não é porque o pastor é responsável pela igreja que é só o pastor que pode carregar essa carga. Todas aquelas pessoas que estão ali, eu creio assim, naquele verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão vai também estar junto com a mesma responsabilidade. Não, o pastor, ele está servindo a Deus, eu também estou servindo a Deus. Eu vou servir a Deus. E o pastor que tem a ovelha, essa pessoa que serve a Deus, não vai dar trabalho para o pastor. O que vai dar trabalho para o pastor é aquele que não quer servir a Deus. Ou, tipo assim, aquelas pessoas que nós repudiamos, que está ali só dando trabalho, só dando problema, só dando trabalho, só dando problema, não quer nada com Cristo. Vai dentro da igreja, todo dia marca ponto lá, mas todo dia trabalha, coitado do pastor. Chega uma hora, tem pastor que não tem mais milagre, mano. Eu não sei hoje, mas eu já vi pastor de chegar quase secar as lágrimas de tanto chorar por pessoas. Pastor entrar, irmãos, em estresse, depressão. E não é depressão maligna, não, depressão mesmo psicológica, porque todo dia, pensa em pessoas, tem pessoas que dão trabalho, é ciumenta demais. Tem pessoas que se o pastor chegar lá, o pastor não dá uma oportunidade para cantar um hino, fazer qualquer coisa, ai Senhor, coitado do pastor. Né? Mas aquele que é crente não, aquele que é servo de Deus, fala, não estou aqui eu estou aqui para servir a Deus, né? Hoje eu não cantei, amanhã eu canto. Se não deu para cantar amanhã, nós vamos lá, vamos louvar o Senhor. Se eu não fui lá cantar lá diante da tribuna lá, mas eu cantei junto com os irmãos, louvei o Senhor junto com os irmãos, ouvi a palavra de Deus, oremos juntos, Santo Deus, que maravilha. E é esse crente que se enche do Espírito Santo. Mas, rapaz, temos que ter cuidado para que nós não viermos, né, dentro da igreja ser um problema. O problema de dizermos assim, para nós mesmos, porque se nós começar a causar problema, o que vai acontecer? Nós vamos entristecer o Espírito Santo, nós vamos lá, nós arrumamos confusão critica a pessoa, está vendo aquela pessoa, vamos lá para olhar a roupa da pessoa, o que ela calçou, o jeito que ela tá, o jeito que ela fala. O que vai acontecer? Nós, irmãos, infelizmente, nós não vamos receber o Espírito Santo. Eu já saí de igreja, eu vendo pessoa falando assim, você viu, aquela palavra foi tudo para a pessoa, louvado seja Deus que foi para aquela pessoa, se a palavra é chicote, Deus está ponhando ela no lugar certo para ela se consertar ali, para trazer um conserto ali para a salvação da alma dela. E a pessoa não foi para ela. Então se ela não foi lá, porque a pessoa que vai dentro da igreja, que ela vai para servir a Deus, Deus fala com ela. Pela palavra, que maravilha, hoje a palavra foi em tal lugar, ela sai toda animada. Deus falou com a igreja, Deus falou comigo, aí aleluia. Mas aquele que vai lá para que você viu? A palavra foi para fulano. A palavra foi para fulano, menos para ele. Então, o que ele foi na igreja? Ele perdeu tempo. Ele só foi mais um lá. Ele só foi um volume. Então nós temos que ter cuidado, né? Para que todos nós formos na igreja e para que Deus venha falar com nós. Para que nós venhamos sentir a presença de Deus. A igreja é assim. Às vezes você chega dentro da igreja, você já chega lá, você já sente a presença de Deus. Talvez na oração, no louvor, na palavra. Talvez quando você vai saindo de dentro da igreja, você sente a presença de Deus. Às vezes você sai de dentro da igreja, você está indo para casa, você está indo regozijando, sentindo a presença de Deus. É assim, irmãos. Deus visita. Mas tem que estar com o coraçãozinho bem limpinho, né? Tem que ter lugar para o Espírito Santo. Tem que se abrir para Deus, né? E assim, ajudar o pastor, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Aí, abraçar o pastor. E é assim que funciona.
Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? O pastor, ele não dirige uma igreja sozinha, porque a igreja é um corpo, então tem os membros. É aquele que canta, aquele que louva, aquele... Ah, mas eu não sou nada dentro da igreja. Você é assim, você é uma serva de Deus, um servo de Deus. Você está lá, você está sendo útil para Deus, né? Aquela pessoa só simplesmente um porteiro. Oh, louvado seja Deus. Você é um porteiro da igreja, é o que está ali cuidando da igreja, né? Você é uma grande atalaia. Ah, eu toco lá simplesmente lá um instrumentinho lá que quase não... Mas você é aquele lá que Deus te colocou, você é um talento, né? Deus os abençoe. Bem, meus queridos amados irmãos, eu sou o missionário Luiz Carlos, né? Como muitos já me conhecem aí, que Deus os abençoe, né? Quem vai orar para o missionário Luiz Carlos, diga amém, diga graças a Deus, né? Quero a oração de vocês também, né? E vamos junto aí servir a Deus, né? Vamos servir a Deus mesmo, porque Jesus está voltando a buscar o seu povo. Irmãos, não pensa que vai ser, olha, vai ser triste, né? Vai ser triste porque há muitos aí batendo a mão no peito, gritando, pulando, sartando, virando pirolito, tudo aí, e vai ser decepcionado. A coisa com Deus não é brincadeira não, o arrebatamento não é brincadeira, irmãos. Então vamos, né, servir a Deus mesmo aí para nós subir com Deus, amém? Né? Então eu te peço oração para mim, para minha família. Orais por mim, irmãos, orais pelo missionário Luiz Carlos, né? Que Deus os abençoe. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Pastores, se alguém se sentiu ofendido comigo, me perdoa aí, né? Mas é assim, estamos aqui para nós servirmos a Deus. Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Fique todo com Deus. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, a sua vida e sua família em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus.